Certamente já se esqueceu, mas sou escolhido, ungido de Deus. Certamente já se esqueceu, mas sou escolhido, ungido de Deus. Você se entristece, você se aborrece ao me ouvir cantar. Sua mágoa existe, você fica triste ao me ver pregar. E aí, irmão? Tudo bom? Glória a Deus. Vamos pregar um pouquinho. É bom. Eu gosto de escutar, viu? Pode escutar? Graças a Deus. Hein? Eu gosto de ouvir. Bem-aventurado é quem ouve. Olha lá, irmão, ouvir a voz de Deus. Vai pregar. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Né? O profeta Samuel falava. Fala que teu servo ouve. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A internet está firmando, vamos ver. Pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado. O pecado não dói. Não dói. O pecado não dói. Se o pecado doesse, ninguém pecava, né? É preciso cuidado com esse tal de pecado. Se o pecado Olha as consequências. Verdade. os não pecariam, temeriam a Deus, assim seria melhor. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no bom. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no bom. Pecado é uma lepra que ao mundo contaminou. Todo cuidado é bom, não seja um infrator. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no pó. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no pó. O pecado não dói, o pecado não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado. O pecado não dói, Falou pedestal. o pecado não dói. O pecado não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado. O pecado não dói. Já ia parar outro carro aqui na frente. Ainda bem que parou antes. Então, vou deixar o celular aqui também para gravar, né?
Ore por nós. Os problemas do microfone sem fio é o mau contato. Ai, meu Deus do céu. Ei, a. Ei. Deixa eu ver se tá saindo som de música aqui primeiro, né? Tá. Ei. Ei. Só Jesus na causa, né? Testei o microfone agora, tava funcionando. Ai, meu Deus, tem misericórdia, viu? Ai. Pôs a pilha nova aqui no microfone. É umas coisas sem explicação, irmão. Vai ser demônio tentando impedir mesmo, porque não tem explicação. Acabei de testar agora. Vamos ver se o microfone com fio funciona. Ele não é santo, feito de barro, mas é Deus no céu, na terra e no mar. Ei, som. Ei. Essa pecinha aqui, ó. Sei lá. Tem uma bateria que vai aqui dentro, troquei a bateria também. E era assim, que acabei de testar o microfone, funcionando, né? Para do nada. Não, tem, por isso que eu falo, tem que, olha, som é uma coisa que ou você compra um que presta ou então não adianta. Eu gostei desse microfone, eu comprei no Paraguai, paguei 250. Vem 2 microfones desse aqui, ó. Microfone bonito, digital, tudo, ó. Aí tinha o JBL, custava 500. Mas eu testei o som dele e gostei tudo. Mas aí você pega um aparelhinho desse aqui, ó, faz toda a diferença, né? Era o dobro do preço. Para a igreja é só resto mesmo, né? Para Jesus é só resto. A igreja não se importa com a pregação do evangelho, não. A igreja, a turma doa só o que está sobrando. Ah, tá sobrando 10 reais, vou dar 10 reais por irmão. Tô com dó dele. Obra missionária é assim. Ah, tô com dó, irmão. Deus, eu vou mandar 10 reais para ele. As almas vão para o inferno. Agora, para os pastorzão em cima de púlpito, né, para os cantores, né, que a turma gosta de ouvir as canções de vitória, tá lá nadando dinheiro lá. Tá lá Sabor de Mel, né? Essa semana eu vi que a Damara está lá com Sabor de Mel de um câncer. Isso que dá estuprar a noiva do cordeiro, né?
O juízo começa pela casa de Deus, irmão. Quando a igreja entender, filho, que isso aqui não é brincadeira, que isso aqui, essas almas dependem não de mim, não de mim, mas da palavra que sai da minha boca, da palavra que Deus quer falar com eles. Aí os crentes vão ver que, sabe, casa, carro, família não é o mais importante. Por isso que eu deixei tudo, por isso que eu larguei tudo para lá. Não tenho casa própria, não moro num cômodo com banheiro. Graças a Deus é um terreno do meu pai, não tenho nada. Tenho minhas ferramentas para trabalhar. Mas até isso, Jesus me fez largar para poder viajar. Mas para ser pregador, filho, não adianta comprar um microfone caro e sair pregando por aí, não. O que faz a diferença não é o microfone, filho. A diferença é o preço que a gente paga, a renúncia que a gente tem para poder ficar debaixo de sol quente pregando. Isso que faz a diferença. Vamos pregar, né? Pegar uma espuma. Sertanejo do diabo, Sertanejo do diabo não para, filho. As músicas de corno. E som, alô. A Bíblia diz assim: bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que ouvem, e também aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Só não vê quem não quer. Todas as profecias das Escrituras foi divinamente inspirada por Deus, proveitosa para ensinar e corrigir o homem. Por isso Jesus falava assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Você tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus? Porque no inferno, a única coisa que as pessoas vão ouvir vai ser ai, dores e gemidos. E não tem porta de saída. Não vai ter missa de sétimo dia. Não vai ter purgatório, não vai ter Maria. Não vai ter a reencarnação. Depois da morte segue-se o juízo. Foi por isso que Jesus Cristo mandou pregar: arrependei-vos e creia no Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo, não é Evangelho do Papa, não é Evangelho de Allan Kardec, não é Evangelho de Sheikh Chinoé. É o Evangelho de Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus, diz a Bíblia. A Bíblia diz que há caminho para o homem que parece direito, mas o fim é a morte. Parece direito, parece bom, mas o fim é a morte. Põe louvor aí nessa caixa aí para escutar. Põe um louvor aí para glorificar o nome de Jesus Cristo. Porque para escutar esse tipo de música aí, filho, é o que o diabo mais gosta. Música de corno, música de bêbado, é o que o diabo mais gosta, de ouvir esse tipo de música. Põe um louvor, filho, para fortalecer a sua vida com Deus. Adore a Deus enquanto Deus está dando chance de você viver nessa terra. Porque se você morrer e ir para o inferno, filho, nunca mais sai de lá. Nunca mais. Quem crer e se converter será salvo. Quem não crê já está condenado. Pensa que você vai ser o pãozinho que vai entrar no céu sem Jesus, não. No céu não entra ninguém sem o sangue de Jesus. No céu não entra ninguém sem o Espírito Santo da graça. Pode ser católico, evangélico, seja lá o bicho que você quiser ser, mas ninguém entra no céu passando por cima da palavra de Deus. Jesus garantiu: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não.
Se você quer saber o que é a igreja, você precisa ler o livro de Atos dos Apóstolos. Um livro muito bom, inspirado por Deus como toda a Bíblia. Vou ler uma passagem onde o apóstolo Paulo entra numa cidade chamada Listra, capítulo 14, versículo 8. Em Listra costumava estar assentado um certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais conseguiu andar. Este homem ouviu Paulo falar, que fixando nele os olhos, vendo que possuía fé para ser curado, disse em alta voz: apruma-te direito sobre os teus pés. Ele saltou e andava. Quando a multidão viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses estão em forma de homens, desceram até nós. E chamavam Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque era ele o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgaram suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fizesse isso? Nós também somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual, na geração passadas, permitiu que todos os homens andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos o céu, chuva, estações frutíferas, enchendo vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldades que impediram as multidão que lhe oferecessem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, instigando a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, tendo ele como morto. Deus sempre teve alguém para anunciar a sua verdade. O profeta Isaías diz que Deus fala do fim desde o princípio. E o que Deus está querendo falar com a humanidade é para a humanidade que está caída e morta no pecado correr para Ele. O apelo de Deus é para que vocês sejam salvos e não condenados. Jesus falou assim: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Mas a minha palavra vai condenar no último dia. Isaías 59 está escrito assim: a mão do Senhor não está encolhida para não poder ajudar, e nem o seu ouvido tampado para não poder ouvir. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça.
O homem foi expulso do jardim do Éden, depois do pecado. E desde então, os homens passaram a cultuar falsos deuses. O apóstolo Pedro vai falar que sempre houve falsos profetas. Desde o começo do mundo, sempre houve falsos profetas. Sempre haverá falsos deuses. E o povo acha que toda religião é a mesma coisa. Uma mentira do diabo. Todo caminho leva a Deus. Ah, toda religião fala de Deus. Mentira! Toda religião inventa um Deus para fazer sacrifícios. Toda religião ajeita um caminho para levar você para o inferno. Catolicismo, espiritismo, budismo, shintoísmo. Toda religião quer caçar a sua alma e jogar você no inferno. O apóstolo Paulo fala na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 5. A religião é uma causa de grande lucro, mas de grande engano, de muito engano. As pessoas não entendem a mensagem do Evangelho. E aí o diabo vem com essa desculpa, que tem que respeitar a religião dos outros. Que tipo de pregador que Deus envia para respeitar a mentira do diabo? Fala para mim. Que tipo de Deus é esse que manda uma mensagem para respeitar a mentira que o diabo conta na terra? Jesus falou assim, em João 7,38, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, aquele que crê em mim, como está escrito, rios de água viva fluirão de dentro do teu ser e jorrarão para a vida eterna. O apóstolo Paulo ainda diz assim, se alguém vos apresentar outro Jesus que nós não temos pregado, é maldição. Se você receber um espírito diferente, que não seja o Espírito Santo de Deus, é maldição. E vão sofrer as consequências. Por isso que a ordem de Jesus foi bem enfática. Ele não salvou o povo para esse povo ficar sentado acreditando em Papai Noel, num Deus que vai satisfazer seus sonhos, num Deus que vai dar tudo que você deseja. Mas ele morreu na cruz para salvar um povo, para dar testemunho de que ele está vivo e que ele quer que o povo se converta e que seja salvo. Porque se você pisar o sangue do Filho de Deus, coitado de você, Maria não vai fazer nada por você, católico. Ai de você, espírita, que pisa o sangue de Jesus Cristo e deturpa a palavra verdadeira de Deus. Para quê? Para invocar espíritos enganadores, ensinando doutrina de demônio. Você está achando que Deus vai respeitar toda essa mentira que a terra anuncia? Ele chama seus discípulos e diz, vá pelo mundo inteiro e prega o Evangelho. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Quantos aqui tem certeza? Se o seu nome está escrito no livro da vida? Quantos aqui tem certeza? Se você já recebeu o Espírito Santo, o selo da nossa redenção? O apóstolo Paulo, ele tem uma conversão maravilhosa, anunciada no capítulo 9
do livro de Atos. Ele era um perseguidor da igreja. Ele era um assassino. Foi culpado do primeiro mártir a morrer pregando o evangelho, que era Estevão. Mas Jesus tem seus planos. Jesus tem os seus escolhidos. Ele não escolhe qualquer um. Ele não escolhe covarde. Ele não escolhe vagabundo. Ele não escolhe mentiroso. Não, ele não escolhe não. Porque ele escolhe no ventre da mãe. A pessoa se torna vagabundo, se torna mentiroso, se torna assassino, se torna ladrão, porque ela foi por outro caminho. Mas quando Deus escolheu, escolheu no ventre. É o que está escrito na palavra. Antes que nós fomos formados no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. O Salmo 139. Antes de você virar um pinguço cachaceiro, Deus já te conhecia. Antes de virar um traficante, vendedor de maconha, de cachaça, Deus já te conhecia. E Deus quer fazer de um homem a sua testemunha. A palavra Marte significa testemunha. Morrer pelo nome de Jesus Cristo. Que tipo de cristianismo é esse? Que Jesus parece um idiota. Hein? Que tipo de cristianismo é esse? Que Jesus é um empregado. Que Jesus é um coitado pelado na cruz. Que tipo de evangelho é esse? Que todo mundo abre uma igreja em cada esquina e cada um prega o que quer. Que tipo de evangelho é esse? Que não tem testemunha. Pessoas que querem morrer pelo evangelho. O apóstolo Paulo, ele matava em nome de Deus. Perseguia para a igreja não crescer. Mas Jesus já tinha falado contra a minha igreja. A igreja não é do Papa. Do Papa é o Vaticano, o Banco do Vaticano, as mentiras do Vaticano, tudo aquilo lá é do Papa. Mas a igreja não. Jesus falou contra a minha igreja. Contra a minha igreja as portas do inferno não vão prevalecer. Os traficantes não vão destruir a igreja. Os políticos não vão conseguir destruir a igreja. A religião não vai conseguir destruir a igreja. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é tudo em todos. Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Paulo está indo como cartas assinada por políticos, assinado por líderes religiosos, para perseguir e mandar matar os cristãos. E ele vai em direção a Damasco, na Síria. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho uma luz apareceu no céu e uma voz falou com ele. Tinha mais alguns com ele. As pessoas que estavam com ele viram a luz, mas não escutaram a voz. Você pode ter visto algum milagre e nunca ter escutado a voz do Senhor. Porque o verdadeiro milagre é só para aqueles que escutam. O verdadeiro milagre não é aquele para que vê uma luz. O verdadeiro milagre não é aquele que anda vendo um anjo por aí. O verdadeiro milagre é para aqueles que escutam uma voz. E somente o apóstolo Paulo escutou essa voz, chamando ele pelo nome dele. Fala, guerreiro. E aí? Hoje eu vou ficar devendo o senhor já. Saulo, Saulo,
Porque tu me persegue. A única coisa que o mundo sabe cantar são essas músicas detestáveis. Isso aí arde no ouvido de Deus. Olha o tipo de música. Vai descer, vai descer. Sabe pra onde você está descendo? É pro inferno, filho. O diabo está dando risada da tua cara. Você está descendo pro inferno. Vai descer na boquinha da garrafa. Você vai descer no inferno, filho. É no colo do diabo que você vai sentar. Para largar a mão de ser idiota, otário. De não acreditar em Jesus Cristo. De não querer ouvir a voz dele. Deus vai quebrar você no meio. Para tentar salvar você do inferno. Tá pensando que Deus tem medo de você? O céu e a terra tremem, filho. Quando Deus fala. Quando Deus fala, a casa causa terremotos. O mar fica bravo. As estrelas caem do céu quando ele fala. Mas o ser humano insiste em andar no seu caminho de morte. O ser humano insiste em querer ser um assassino e perseguidor. Mas se ele é por nós, quem será contra nós? Ele nos escolheu, nos justificou, nos santificou, nos redimiu e nos encheu do seu Espírito. Porque é só isso que a gente precisa. Crer no nome dele. Porque a salvação foi consumada na cruz. O sangue dele foi derramado para a remissão de todos os pecados. Não existe mais sacrifício. Deus nenhum pode te ajudar. Isaías relata assim: nunca houve um Deus além de ti. Nunca. Nunca houve um Deus além de ti, que perdoa o pecado, que apaga a transgressão, que joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Nunca houve um Deus assim, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus não tem prazer em sacrifícios. A Bíblia diz que Deus tem prazer em que se obedeça a sua palavra. No profeta Jeremias está escrito assim: eis o pensamento que tenho de vós, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que vocês esperam. Aqui nesse texto, um paralítico de nascença, nunca tinha andado, nem sabia o que era andar, ficar de pé sobre duas pernas. Eu tenho uma vizinha que ela ia numa igreja lá, ia por ir, mas parece que um mosquitinho, uma infecção pegou na perna. Sua perna foi amputada. A outra perna está cheia de ferida. Do nada, essa mulher não consegue nem sair mais de casa. Agora esse homem não sabia nem o que era andar. Quanta gente doente.
doente na alma, doente no espírito, doente no corpo, e não sabe a causa. Médico nenhum pode curar você, psicólogo, muito menos. O homem não pode curar outro homem, cego não pode guiar outro cego, disse Jesus. Em João capítulo 13, versículo 4, está escrito assim: os médicos não valem nada, eles são ensinadores de mentira. E as pessoas ficam anos e anos na PUC, na Unicamp, para disputar uma vaga de medicina. Um Deus que saiu do Egito, chamava Imhotep no Egito. Jesus passou no nível do médico? Passou, sim. O médico que ele passou. Jesus era doutor Lucas era grego. Lucas era grego, não era judeu. Jesus Me mostra na Bíblia, Lucas fazendo. Eu sei que ele era médico. Lucas era o doutor de Jesus, o médico. Doutor de Jesus. É. Lucas nem conheceu Jesus. Jesus se operou? Jesus curou os enfermos. Meu filho, não vem conversar comigo, não. Jesus operou? Você precisa ler Bíblia. Jesus operou? Operou milagre. Não, ele se operou. Pedro cortou a orelha de Pedro. Jesus pegou a orelha e colocou no lugar. Jesus curou cego de nascença. Jesus curou paralítico de nascença. Jesus falou assim: eu dou poder para a minha igreja curar os enfermos e expulsar demônio. Essa igreja que vive de blá blá blá, que fica correndo atrás de médico, é uma igreja de incrédulos, uma igreja que não conhece o poder de Deus, é uma igreja que só tem falácia, só tem mentira, só tem fantasia, porque a verdadeira igreja recebeu poder. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Porão a mão sobre os enfermos e expulsarão demônios. Que tipo de igreja evangélica católica é essa? Que só ensina besteira. A Bíblia diz: os médicos não valem nada. Os médicos não valem nada. Jó 13, versículo 4. Sabe que você fica bravo? Nunca teve fé. Só papo. Só papo. Nem sabe o que é fé. Nem sabe o que é fé. Não conhece Jesus Cristo. Uma igreja de hipócritas. Uma igreja de aparência. Depois que Lucas conheceu Jesus, o Jesus que o apóstolo Paulo apresentou, Lucas nunca mais foi atrás da medicina. Lucas foi escrever livro de Atos. Lucas foi escrever o evangelho de Lucas. Lucas deixou a medicina. Quem conhece Jesus Cristo, ele larga para trás as coisas desse mundo. Ele não se embaraça com as coisas desse mundo. Deus tornou louca a sabedoria do homem. Cortar, costurar, quimioterapia, isso é coisa do diabo. Só você para acreditar que quimioterapia cura câncer. Vai matar você mais rápido. O povo acredita em tudo que é mentira. Só não consegue acreditar na Bíblia. Não tem fé. A geração de hoje é uma geração que nem sabe o que é fé. Nem sabe o que é poder de Deus. Porque está enfiado na mentira do catolicismo, do espiritismo e dessas igrejas evangélicas. Salmo 103. Esse povo não tem conhecimento de mim. Me louva, me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais poderosa que espada de 2 fios. Um bando de crente morno, que precisa ir no médico para fazer tratamento. Um bando de crentes de evangélicos que não sabe o que é poder de Deus, que não sabe o que é o poder da oração, que não sabe o poder que tem o nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai no médico porque você é incrédulo.
Porque no Salmo 103 diz, versículo 3, Ele é que perdoa todas as nossas iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades. Já fiz trabalho em hospital. Já vi muitos doentes. Corre, turma, corre que vocês vão morrer. Corre, passa por cima, vocês vão morrer. Vai, buzina. Povo desesperado. Não sei porque vocês estão desesperados, filho. Pode morrer hoje mesmo. Vai levar o quê? Não quer escutar a verdade? Por que está desesperado? Tem buzina? Todo mundo tem buzina aqui. Escuta! Aprenda a escutar o que Deus diz. Para você não ser inimigo dele. Ele é o que perdoa. Ele é o que sara. Que médico que vai poder livrar o homem? Vai dando risada, otário. Vai zombando de Jesus. Só porque dá uma buzina nesse carro velho. Da mesma forma que vocês zombam de Deus, Deus vai zombar da tua cara. Quando Ele falar para você assim, eu não te conheço, não sei quem é você, apartai de mim, maldito, para o fogo eterno. Da mesma forma que essa geração zomba da Bíblia Sagrada, das Escrituras Divinas, da Palavra Santa de Deus, Deus vai zombar de vocês. Estou aqui para pregar o que eu acho. Eu estou aqui para pregar o que Deus falou. Amém. Jó capítulo 13. Eis que tudo isso viram os meus olhos. Meus ouvidos ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu sei, Pai. Não vos sou inferior, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vocês, porém, médico, vocês, porém, que presumais a verdade com mentiras, vós todos os médicos que não valem nada, estudaram tanto para aprender medicina, e a Bíblia está falando que não vale nada. Você acha que Lucas nunca leu esse versículo? Você acha que Lucas não escutou a verdadeira mensagem do apóstolo Paulo? Para que ele queria ir ser médico? Se ele conheceu um Deus que derramou do seu espírito, do seu poder, para curar os enfermos. Se irrita a Deus, esse bando de incrédulo que fica procurando médico, isso irrita a Deus. Está menosprezando o nome de Jesus Cristo para acreditar em medicina, essa medicina satânica, diabólica. Vocês tomando essa maldita vacina do diabo, acreditando em mídia de Rede Globo, em governo de Lula, governo de PT do diabo. Aprenda a ouvir a voz de Deus, para que Ele não te mate e te jogue no inferno, corpo e alma. As superstições de acreditar nesses falsos deuses. Na Grécia tinha o deus da medicina, chamava Esculápio. O culto a esse deus, os doentes deitavam no chão e as serpentes passavam por cima do corpo deles. Essa era a terapia. Esse era o tratamento. Um tratamento à base de serpente. O diabo. A Bíblia diz, antiga serpente, Satanás. Eu tenho dó de você que acredita mais no médico do que no poder de Deus.
Porque o seu destino vai ser morrer podre. Porque vocês estão brincando e zombando do nome de Jesus Cristo. Vocês estão colocando o homem acima de Deus. Vocês estão colocando a sabedoria acima do poder de Deus. Eu tenho dó dessa geração. O apóstolo Paulo era um fariseu. E era um hipócrita. Perseguia e mandava matar. Mas ele viu uma luz. Muita gente vê luz. Mas ele ouviu Jesus chamando ele pelo nome. Aí são poucos. Aí são poucos que ouvem Jesus chamando pelo nome. Aí são bem poucos. Durante 3 dias ele ficou cego. Criaram-se escamas nos seus olhos por causa daquela luz que brilhava mais do que o sol. Ei, Jesus, misericórdia, hein? A internet caiu. Só por Deus, né? Tá difícil de entrar aqui, hein? Sangue de Jesus tem poder, misericórdia, só impedimento. Fica sem. Quando ele ouviu essa voz de Jesus chamando ele pelo nome, a vida dele se transformou. Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele ficou cego. A luz criou escama nos olhos dele. Jesus brilha mais do que o sol, infinitas vezes mais. Durante 3 dias ele ficou em jejum, até que Deus mandou um homem chamado Ananias ir na casa onde ele estava para falar com ele. Ananias falou assim: eu? E atrás daquele homem? Aquele homem é um assassino. Aquele homem persegue a igreja e manda matar e prender. Mas Deus falou para mim: olha, Ananias, ele já foi tudo isso e muito pior, mas para mim ele é um vaso escolhido, e ele vai ver o quanto ele vale a pena sofrer por causa do meu nome. O apóstolo Paulo, para mim, é o personagem mais importante das escrituras todas, mais do que Moisés, mais do que João Batista, mais do que todos os outros profetas. Para mim, ele é o principal autor do evangelho, depois de Jesus Cristo. Ele é autor e consumador da nossa fé. Mas o apóstolo Paulo, o que esse homem sofreu, foi preso, espancado, apedrejado e decapitado para poder pregar a verdade para o Papa sentar no Vaticano, ficar contando pedra de ouro, para você ficar atrás da Maria, para você ficar fazendo macumba. Você acha que esse homem aqui sofreu tanto
para você escolher uma religião que te agrada. Nessa cidade ele encontra o paralítico de nascença. Um homem que nunca tinha andado. Nunca usou as pernas. Mas o apóstolo Paulo era um homem de oração, um homem cheio do Espírito Santo. Não eram esses faladores, esses tagarela evangélicos, esses padres. Não era não. O apóstolo Paulo nunca foi padre. O apóstolo Paulo nunca fez missa de sétimo dia. O apóstolo Paulo nunca rezou para Maria. O apóstolo Paulo nunca acendeu vela para morto. Mas o apóstolo Paulo conhecia as Escrituras. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Olhou para aquele paralítico no fundo dos olhos dele e disse: em nome de Jesus Cristo, fica de pé. E o paralítico andou, curado instantaneamente. Mas a religião faz uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Pensaram que foi Paulo que curou. Deram o nome de Paulo para Júpiter. Barnabé. Os deuses se fizeram semelhante aos homens. Está escrito assim: os deuses se fizeram semelhante aos homens e desceram até nós. Atos capítulo 14, versículo 11. Os deuses em forma de homem desceram até nós. Chamavam Barnabé de Júpiter e o apóstolo Paulo de Mercúrio. Que idolatria! Acreditar que o homem é um Deus. Correr atrás de homens. Que multidão que foi atrás do chão de Deus. Um monte de mulher que vinha dos Estados Unidos, da Europa, para ser estuprada por um lunático, por um endemoniado que carregava o nome de Deus em vão. Quantos papas assassinos? A multidão beijando o pé dos papas. Quanta idolatria, acreditar em Chico Xavier, acreditar em Maomé, em Buda, achando que esses homens eram algum tipo de deuses. Mas cheios de demônio. Paulo explicando para eles: esse homem aqui não fui eu que curei, não. Vocês não estão vendo que eu sou um homem igual a vocês, sujeito às mesmas fraquezas, sujeito aos mesmos pecados. Aqui não tem nenhum ser divino, não. O apóstolo Paulo está tentando fazer eles entenderem: olha, Jesus está vivo. É Jesus que operou esse milagre. É porque agora o Espírito dele habita dentro de nós. E ele continua fazendo milagre através das nossas vidas, mesmo nós sendo homens comuns, homens fracos. Esse é o cristianismo que a Bíblia ensina. Nessa patifaria de catolicismo romano, de espiritismo. O verdadeiro cristianismo está na Bíblia. Mas as pessoas não querem ter fé. Porque a fé é dom de Deus e para ter esse dom tem que se humilhar. Eles não aceitaram. A Bíblia diz que as pessoas teriam mente cauterizada. A religião cauterizou sua mente. Por isso que você não acredita na Bíblia e acredita na mentira do padre. Não consegue acreditar mais na Bíblia. A verdadeira voz de Deus. Os apóstolos pregavam as Escrituras. Aí vem o Papa, cria o catecismo romano.
Para pregar reza para morto, reza de sétimo dia, batismo de criança, vela, Maria, Aparecida, Conceição e Fátima, só não fala de Jesus Cristo. Bota a igreja acima de Jesus. Bota a igreja católica acima da Bíblia. Herege, filhos do diabo, tá indo pro inferno e tá levando os católicos. Quando é que você vai acreditar na Bíblia? Quando é que vocês vão ouvir a voz de Jesus te chamando? Arrepende logo antes que Deus te mata. Mateus 10, 28. Jesus falou: não tenha medo dos homens, porque o homem mata o corpo. Teme a Deus, porque Deus mata o corpo e joga o corpo e a alma no inferno. A esse vocês devem temer. A Bíblia também vai dizer em Tiago, capítulo 5, que o profeta Elias era um homem comum, sujeito às mesmas fraquezas que nós, mas ele orou e não choveu durante 3 anos e meio. Um homem que teme a Deus, um homem que anda com Deus, o diabo não suporta. Que adianta ter uma religião de hipócrita, uma religião de mentira, que não salva a sua alma, que não apaga o teu pecado, que não escreve o seu nome no livro da vida. Que adianta você ter uma religião e acreditar em Deus? Tiago 2,19 está escrito: você acredita em Deus? Faz bem, até os demônios acreditam e tremem. Até os demônios acreditam e tremem. Não adianta acreditar em Deus e não temer o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando o apóstolo João, ele vê um anjo. Muita gente já viu anjo também, mas não dou louvor para anjo e nem faço culto para anjo. Miguel não é digno de culto. Gabriel não é digno de culto. Catolicismo fica fazendo estátua de anjo Miguel, anjo Gabriel. Não, ninguém é digno de ser adorado. Mas a Bíblia diz que João caiu aos pés desse anjo, querendo adorá-lo. O anjo falou para ele: fica de pé, adore somente a Deus. O anjo disse para ele. E o anjo disse mais: eu sou conservo teu. Adora Jesus, que Ele é o Senhor. E os homens querendo idolatrar homens, como diz em Romanos 1, amaram mais a criatura do que o Criador. Deuses, falsos deuses, homens se passando por deuses. Essa semana parece que teve um show de rock lá em São Paulo. Um guitarrista que tem mais de 70 anos, pulando, gritando. Mas sabe o que ele disse numa entrevista? Que toda vez que ele sobe no palco, ele fica endemoniado, ele fica possesso. Ele mesmo admitiu isso. Esses aí são os ídolos que o mundo gosta: rock and roll, essa música de corno, essa música aí sertaneja, música de bêbado. É isso aí que o mundo gosta, de dar louvor para Satanás. Por que você não adora a Deus? Você não fala que acredita nele? Você não fala que acredita em Jesus Cristo? Por que escuta a música do diabo? Por que estão aí todos embriagados de cerveja? Devia estar embriagada com o Espírito Santo. A Bíblia diz que os bêbados não vão entrar no reino de Deus, viu? Fica sabendo disso. Pode beber o quanto quiser, mas entrar no céu não entra. A Bíblia diz que ficarão de fora os bêbados, os idólatras, feiticeiros. Não adianta vocês quererem adorar homem, colocar homem no lugar de Deus. Ele é soberano. A
Bíblia diz que com muitas tribulações nos importa herdar o reino de Deus. Com muitas tribulações, porque o mundo vai perseguir. O mundo vai querer matar, como o apóstolo Paulo fazia. Mas se você for de Deus, Deus vai te salvar. Se você foi o escolhido, Deus vai te buscar. Porque Ele veio buscar o que se havia perdido. Ele veio buscar as ovelhas perdidas. Crê no nome do Senhor Jesus Cristo. Será salvo tu e tua casa. Porque depois da morte não existe mais esperança nem salvação. Depois da morte segue-se o juízo. A internet não entra mesmo. Só Jesus na casa, né? Parar não, porque a garganta não tá aguentando mais não. Aí esse sábado seguido. Esse pulmão velho aqui não aguenta mais. Está voltando. A internet não tá entrando mesmo não. Vamos tocar aqui um hino então. Aleluia. Vamos colocar um hino aqui para os desviados. A gente que largou Jesus. Amar o mundo. Vamos lá. Ué, entra aí, meu filho. Teresa que amou o mundo. Nasceu na igreja. Cantava, profetizava, falava em línguas. Não deis lugar ao diabo. Ai, que mundo lindo! Voltou pro chiqueiro. Tchau, mãe! Vou pra balada. Ah, vamos curtir, aproveitar, tem dinheiro, vamos gastar. Então, partiu deixando sua igreja, sua
Acordou tarde demais. Se pintar logo essa Kombi, essa semana eu preciso acabar de lixar e pintar, colocar outra caixa em cima aí. Jesus já tá me cobrando já. Quer saber? Só encontro o mal lá fora. Eu que sei quando eu me desviei. Tá louco, filho? O diabo te humilha. O diabo acaba com você, filho. Por isso que o Paulo fala para não ignorar os seus ardis. O diabo vem para cima com tudo, filho. Deus tenha misericórdia da minha vida. Mais uma do filho pródigo aí. Você viu, rapaz? Rapaz vem querer ensinar o evangelho do médico, que Lucas era médico. Eu vejo o poder de Deus na Bíblia, a cura, o nome de Jesus. Esses evangélicos são ridículos. Já vi pessoas dando testemunho contando: olha que bênção, minha filha se formou em medicina, o meu outro filho se formou em advocacia, vai ser advogado do diabo, defender bandido. Deus me livre, irmão. Quero estar longe desse tipo de igreja. Por isso que Jesus saiu fora. Jesus não aguenta ficar nesse tipo de igreja, não. Desamparado, sentindo fome, o lar se recordou. Na casa do Pai, a mão sobrando, e eu pereço de dor. Os aviões subindo. Cansado e triste a retornar, cheio de amor e compaixão, odeio ao filho e o deixou jubilante. Saiu feliz a festejar novas alfadas, vestes e anéis lhe ofereceu. Estava perdido, mas foi achado.
servo de ti. Glórias a Deus. Bendito seja o Cordeiro. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.